No dia 1º de fevereiro de 1979, o Ayatollah Khomeini voltou a Teherã para fundar a República Islâmica do Irã, substituindo a monarquia do Shah Reza Pahlavi. Para saber como foi, vamos conosco em mais uma aventura do Reino de Clio nos caminhos da história. Sejam todos bem-vindos. O Shah Mohammad Reza Pahlavi nasceu em 26 de outubro de 1919 em Teherã, quando o país ainda era a Pérsia. Ele assumiu o poder durante a Segunda Guerra Mundial, após a abdicação de seu pai, Reza Shah, forçada por uma invasão de ingleses e russos. Durante seu reinado, foram celebrados 2.500 anos de monarquia persa, contada desde Ciro o Grande. O governo do Shah conseguiu desagradar a quase todos. Por um lado, iniciou a chamada Revolução Branca, com medidas de transformação econômicas, sociais e políticas. Ele queria modernizar o Irã e tornar o país uma potência, e nesta linha de ação chegou a promover uma reforma agrária e conceder o direito de voto às mulheres, o que desagradou os xiitas. Por outro lado, criou uma rede de repressão política que fez aumentar muito o número de presos políticos das mais diversas origens. Ele chegou a sofrer pelo menos 2 tentativas de assassinato. Por uma dessas tentativas, o partido Tudeh foi falsamente acusado, mas apesar das evidências em contrário, foi banido. Também no reinado do Shah, durante o governo do primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, a indústria do petróleo foi estatizada. Em 1951, durante as eleições, a oposição se uniu na Frente Nacional e conseguiu eleger Mohammad Mossadegh como primeiro-ministro. Sua bandeira durante a campanha foi a estatização do petróleo, e foi isso que ele fez logo que assumiu o poder. Mas claro que isso não agradou muito aos britânicos. Os britânicos eram donos da Anglo-Persian Oil Company, empresa que explorava o petróleo no Irã em benefício do Ocidente, causando prejuízos ao país. Para se ter uma ideia, o Irã, que na época era o maior produtor de petróleo do mundo, ficava com apenas 9% do lucro gerado pela venda do produto. Em outras palavras, era uma mina de ouro negro para a Anglo-Persian Oil Company e os britânicos. Assim sendo, para não perder esse negócio das 1001 noites, britânicos e americanos logo trataram de impor sanções econômicas contra o Irã e passaram a financiar movimentos para desestabilizar o país por dentro. Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. O resultado desta ação foi a derrubada de Mossadegh, sua condenação e prisão, com o apoio do Shah, e a volta da privatização do petróleo iraniano. Após essa interferência, o Shah Reza Pahlavi
adotou uma linha de atuação ainda mais pró-Ocidente, chegando a manter negociações com Israel, o que lhe fez perder totalmente o apoio do clero xiita. A crise econômica, as medidas fracassadas para a solução e a inerente corrupção do governo do Shah Reza Pahlavi fizeram com que perdesse apoio também entre a população em geral e acabou por fazer surgir uma forte oposição. E quanto maior a oposição, maior foi a repressão. A oposição xiita era liderada pelo Ayatollah Khomeini, que nascera em 24 de setembro de 1902, em Khomein, atual província de Markazi. A palavra Ayatollah significa perito em religião e direito, e este título ele alcançou em 1950. Em 1964, por sua atividade de oposição, Khomeini foi exilado na Turquia, fugindo para o Iraque logo depois, de onde foi expulso por Saddam Hussein em 1978, refugiando-se na França. Enquanto isso, a repressão por parte do governo do Shah cresceu tanto que incomodou o Ocidente. Em 1977, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, pressionou o regime a reduzir a perseguição política e foi atendido. Ao contrário do esperado, porém, as manifestações contra o governo só aumentaram. Quando a repressão voltou, o exército matou cerca de 90 pessoas durante protestos, no que ficou conhecido como Massacre da Sexta-feira Negra, em 8 de setembro de 1978. Como era de se esperar, as manifestações se agigantaram, chegando ao número de 2 milhões de pessoas em Teherã no dia 12 de dezembro de 1978. Quando os soldados do exército começaram a desertar para não ter que atirar no povo, o governo estava condenado. O Shah Reza Pahlavi ainda acenou com concessões, mas já tinha perdido a guerra. Quando o Ayatollah Khomeini exigiu o fim da monarquia, o Shah Reza Pahlavi não viu outra alternativa a não ser a fuga do país. Então, o Ayatollah Khomeini foi convidado a retornar ao Irã, vindo da França, onde estava exilado. Não demorou muito e ele já era aceito como líder maior da revolução e nomeou um governo provisório, afastando todos os opositores. Em pouco tempo, o novo regime, implantado pelo Ayatollah Khomeini, expulsou as representações diplomáticas americanas, cancelou contratos de compra de armas, reestatizou a produção de petróleo e implantou no país uma constituição baseada na lei islâmica. A população apoiou maciçamente as mudanças. Logo, logo, a ocidentalização do Irã tinha acabado. Se você gostou do vídeo, comente, dê um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos e ative aí a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. Vem muito mais por aí. Reino de Clio, nos caminhos da história. Obrigado por sua companhia.